Olá, gente, boa noite. Estamos iniciando a nossa live certinho às 8 horas. Eu vou aguardar outras pessoas entrarem, né? Para que a gente comece com a Sabine, né? Que é a psicóloga, né? Convidada especial da gente para participar desse evento, né? Da nossa live, falando um pouquinho sobre o livro da Brené Brown, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Esse que foi o nosso livro de janeiro, que a gente leu todo mundo junto, né? E aí a gente vai começar falando sobre, um pouco sobre esse livro, falando um pouco sobre vulnerabilidade, um pouco sobre coragem, sobre vergonha, um pouquinho sobre medo. É isso. Tá? Eu vou aguardar só um pouquinho o pessoal chegar, porque eu comecei às 20 horas certinho, né? E aí eu gostaria de aguardar só um minutinho para todo mundo poder participar e aproveitar esse momento, tá bom? Tá bom? Dá para ouvir direito? O áudio tá ok? Vocês podem me sinalizar se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok. Eu vou chamar agora a Sabine para participar com a gente para nossa live. Olá, Oi, oi, Sabine. Boa Carol. noite. Tudo Boa bom? noite, tudo jóia? E aí, tá conseguindo me ouvir direitinho? Tô sim, tá, o áudio tá perfeito, tudo direitinho. Você tá me O escutando vídeo direitinho também? também tá ótima. A conexão tá super tranquila. É. Eu queria começar explicando como é que como é que eu conheci a Sabine, né? Por vários amigos já tinham me falado da Sabine, né, como profissional. E a gente acabou se conhecendo aqui pelas nossas postagens. E eu gosto muito do trabalho dela, acho muito bacana, muito interessante. E a gente começou a conversar e eu achei que esse livro da Brené Brown precisava de uma pessoa, de um profissional, de um terapeuta capacitado, que conseguisse passar um pouco do que a Brené fala no livro dela, né? E na hora eu pensei na Sabine, não pensei em outra pessoa. Eu sabia que ela ia conseguir abrir um monte de informações bem interessantes pra gente, né? Estou muito feliz com a participação da Sabine, muito feliz que ela aceitou o convite. Que bom, Queria que Carol, que você pensou no meu nome, assim, até porque eu amei o livro, né? E assim, fico muito feliz de estar aqui participando com você, de estar trocando aqui com você a experiência, né? De um livro assim tão legal, tão rico, né? De conceitos tão bacanas, né? E assim, feliz de estar aqui com você. Eu queria que eu já te conheço, mas eu queria muito que você se apresentasse para todo mundo que está aqui escutando a gente. Certo, eu sou psicóloga, né? Trabalho como psicóloga clínica. Eu atendo adolescente, adulto e idoso. Né? Eu sou formada em psicologia desde 2008. Né? Psicologia não foi meu primeiro curso. Quando eu saí do colégio, né? Lá com 17 anos, eu fiz o curso de Direito. Terminei o curso de Direito, tirei o AB, comecei até a trabalhar na área, mas eu vi que não tinha nada a ver comigo. E aí foi quando o meu filho nasceu, ele hoje já tem 24 anos, e aí foi quando ele nasceu e eu resolvi parar um pouquinho, né, e me dedicar a cuidar dele e tudo. E interessante é que ele hoje é advogado, né, e ama a área. Mas aí, quando ele já estava assim, com uns 6 anos, eu disse, não, eu quero retomar, né, minha carreira. E aí pensei em fazer psicologia, porque eu sempre gostei da área, né, sempre tive interesse pela área, sempre tive, gosto muito do contato humano, né, das relações interpessoais. E aí disse, não, vou fazer psicologia. E amei o curso, né? E estou aí desde então fazendo, atuando como psicóloga, né? Trabalho como psicóloga clínica no consultório, né? E hoje muito mais online do que presencial, aí por conta da pandemia.
mas atendo de forma presencial também. Verdade, a pandemia mudou um pouco a vida da gente, né? Mudou completamente. Assim, antes, Carol, eu atendia online, mas era muito pouco, sabe? Era tipo 5% do meu atendimento era online. Eram pessoas que já tinham sido meus clientes e que estavam morando fora de Recife ou fora do país. E aí eu atendia essas pessoas de forma online. Hoje não. Hoje, assim, é o contrário. Eu acho que 95% dos meus atendimentos é online, né? E assim, possibilitou, abriu muitos campos, né? Assim, eu atendo pessoas que moram fora do país, né? Que são brasileiras e que moram fora do país. E que é muito interessante isso, porque são pessoas que querem ter esse contato com sua língua, né? Querem ter esse contato até com sotaque. Tem muita gente que mora fora e que entra em contato comigo, ou por rede social, ou por indicação, mas até para ter realmente esse sotaque, né? Nordestino, ter esse contato, que é interessante. Verdade. Sabine, muito obrigada por participar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse sentimento da gente, né? É, essa situação de ousadia, coragem, como é que como é essa situação de enfrentar as nossas vulnerabilidades? Porque a Brené incentiva muito no livro que a gente saia da nossa zona de conforto, digamos assim, e enfrente momentos assim de que a gente tenta muitas vezes se esquivar. Queria que você falasse um pouquinho, o que que você acha disso? Assim, até contextualizando um pouco, né, sobre o livro, assim, que eu achei muito, muito legal o livro, né? O título dele é Coragem de Ser Imperfeito, né? Eu achei interessante porque ela não é psicóloga, né? Ela é assistente social, mas ela faz uma pesquisa muito grande sobre essas questões, né? Sobre vulnerabilidade, sobre o enfrentamento da vergonha, né? Assim, o que a autora traz, eu concordo em muitos aspectos do que ela traz, que assim, a vergonha realmente é algo que limita a gente, né? Que aprisiona a gente. Vergonha seja do que for, né? Assim, pessoas que têm vergonha da sua aparência, tem pessoas que têm vergonha, sei lá, da sua família, do seu status social, do seu trabalho, de algo que a pessoa tenha passado, algum trauma ou alguma situação na infância, né? E essa vergonha aprisiona a gente, deixa a gente limitado, deixa a gente tímido, deixa a gente com vergonha, deixa a gente sem criatividade, né? E o que ela fala, e que eu concordo muito com isso, é que para a gente se livrar, para a gente se desvincular dessa trava, dessa limitação, a gente precisa falar. A gente precisa falar sobre, né? E que é o ponto que ela chama como vulnerabilidade, né? Que ela fala de você chegar para alguém que você confia, não é para qualquer pessoa e nem para todo mundo, mas você chegar para alguém que você confia, que você sabe que você vai ter uma empatia, que a pessoa vai escutar aquilo que você está falando e vai tentar entender o que é que você está dizendo e você revelar esse segredo, esse trauma, essa vergonha, né? Porque quando a gente fala, a gente diminui isso, né? Quando está na nossa cabeça, a gente tem o sentimento é muito maior do que realmente aquilo que está acontecendo, né? A vergonha é um sentimento do humano, é natural, é normal, é um sentimento bem primitivo que todo mundo sente, né? Isso que a gente tem até medo de dizer que sente vergonha, né? Por ser algo assim tão meio que uau, não sinto, né? Isso não faz parte de mim, eu sou forte. Porque da nossa cultura, né? A gente aprendeu que tem que esconder as nossas fragilidades. E, na verdade, a gente não tem que esconder, a gente tem que falar sobre elas, a gente tem que mostrar a elas. Claro que não a qualquer pessoa, né? A gente mostrar a quem realmente a gente confie, que a gente tenha construído uma relação e de que essa pessoa possa receber aquilo de uma forma e que contribua para a gente, né? Com sua forma empática. E que entenda o que a gente está passando. E isso aí diminui o fato, né? Diminui esse sentimento tão grande. Verdade, Sabine. A respeito dessa questão de relação, não ser qualquer pessoa, eu queria falar um fato que a gente conversou bastante antes de chegar a esse momento da nossa live, e eu achei muito interessante que você, quando a gente começou a conversar, você disse, Carol, eu quero ter um momento, uma vez por semana com você, para que a gente crie um negócio muito bacana que agora a gente tem, que é o vínculo, né? Vínculo.
E aí eu disse, nossa, que coisa interessante, realmente. E hoje, depois desse mês que a gente vem conversando, tentando construir um novo roteiro, eu percebo que realmente era muito, muito importante aqueles 10 minutos, 30 minutos que a gente passou conversando, eu te conhecendo, vocês me conhecendo, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse vínculo, qual é o poder, qual é a importância desse vínculo para as pessoas, para nós, seres humanos, para a terapia. O que é que você entende sobre isso? Pois é, de extrema importância, né? A construção de um vínculo. O vínculo é uma união, é uma ligação que é feita entre pessoas, né? É na relação que ela é criada, né? E foi nessa perspectiva que eu disse, Carol, vamos ficar se falando, vamos ficar se comunicando para que a gente vá estabelecendo isso, né? Tanto eu com você, como você comigo, né? Eu falando para você algumas coisas, dizendo algumas coisas de mim, você dizendo de você, para que a gente fosse criando essa relação, para que a gente tivesse essa conexão, porque o vínculo é isso, é uma conexão. E o vínculo, Carol, ele assim, ele é tão necessário, ele é constituinte do ser, né? A gente estabelece vínculo desde que a gente nasce, né? Os nossos primeiros vínculos é constituído com nossa mãe, pai ou cuidadores, né? De que estão lá cuidando do bebê, né? É quando se é passado amor, afeto, cuidado, segurança, né? E esse vínculo, ele é constituído a vida toda, não só com o pai e com a mãe. Inicialmente começa aí com pai, mãe, cuidadores, avó, né? Depois vai se estendendo para tio, para alguns parentes mais próximos. Depois, quando a criança entra no colégio, então o vínculo ele está acompanhando a gente sempre, né? A gente está formando vínculos sempre, né? A gente pode estabelecer vínculo tanto emocional, como físico, como espiritual, né? Eu mesmo converso com Deus, assim, eu criei um vínculo com Ele, eu tenho uma conversa, uma conexão minha com Ele, meu momento, né? E isso é um vínculo, assim, que não precisa ter um padrão, ter um estabelecimento de como eu vou falar, e sim, é uma intimidade que eu criei, né? Na minha conversa com Ele, como a gente criou, né? Então, assim, o vínculo é algo que ele é constituinte, assim, ele é transformador para as pessoas, né? Então, assim, a gente está criando vínculos sempre. Quando a gente entra na faculdade, a gente cria vínculo. Quando a gente começa a trabalhar, a gente cria vínculo. A gente está sempre criando vínculos. E ele faz com que a gente se sinta pertencente, faz com que a gente se sinta ouvido, que a gente exista. É verdade. Você falou um pouquinho, né, quando a gente estava conversando, sobre como criar esse vínculo e qual a importância desse vínculo na terapia. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Isso. É, 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 Esse vínculo na terapia ele é fundamental, né? É o que faz com que a pessoa consiga chegar no consultório e consiga se abrir, né? Normalmente as pessoas buscam a terapia ou porque passaram por algum trauma, ou porque estão com passando por alguma sensação, sofrimento, ou que eu acho até mais bacana, que é pro autoconhecimento, né? Assim, que eu acho que é a coisa mais bacana quando a pessoa procura uma busca de uma psicoterapia, porque quando a gente se conhece, a gente consegue saber das nossas limitações, das nossas fragilidades e das nossas potencialidades, né? E a gente consegue trabalhar todas essas questões. Mas o que faz a pessoa chegar no consultório para falar é sobre alguma coisa, né? E o primeiro passo, o primeiro ponto é o estabelecimento desse vínculo, né? Para que essa pessoa que está me vendo ali pela primeira vez, ela consiga se sentir confortável, consiga se sentir segura, para que ela possa revelar, né, essa vulnerabilidade, né, que a autora fala do livro, né, essa vergonha, ou esse trauma, ou esse momento que ela tenha passado, né, que ela consiga botar em palavras isso que ela está passando. E assim, para conseguir isso, a primeira coisa que tem que ser formado é um vínculo. Né? Ela tem que se sentir segura para poder conseguir fazer isso, porque a gente não consegue revelar essas coisinhas que estão guardadas para qualquer pessoa. A gente só consegue revelar quando a gente tem essa confiança, né? Então é um grande passo da terapia ter estabelecido essa confiança para que a pessoa possa dizer o que é que ela está sentindo, dizer o que é que ela está passando naquele momento. Uhum. E esse vínculo ele é formado o tempo todo, tá? Na terapia, Carol, isso não é só no primeiro momento que a pessoa busca a terapia, né? Ele é constantemente sendo formado, né? Sendo criado e sendo alimentado, porque é na relação que ele vai sendo criado.
Entendi. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre perfeccionismo e aceitação. Sim, são Principalmente conceitos aceitação. que a autora também traz, né? Do Uhum. perfeccionismo e dessa autoaceitação. Assim, o perfeccionismo, particularmente, eu acho uma coisa muito interessante, Carol, de falar, porque eu, há alguns anos atrás, eu achava que o perfeccionismo era uma característica boa, sabe? Assim, eu me via muito nesse local de querer fazer certo, querer ser perfeitinha, estudar sempre muito, fazer muitos cursos. E não tem nada de errado nisso, não, de querer fazer o certo, estudar e querer ser bom. Não é isso. Mas o perfeccionismo é diferente, né? O perfeccionismo é algo que aprisiona, porque a pessoa não relaxa, né? A pessoa fica o tempo todo se cobrando de estar ali tendo que ser o melhor, de estar tentando fazer o melhor. E vem muito aquela questão que é uma culpa, né, por trás. Ai, será que eu estou sendo bom? Né? Será que eu poderia ser melhor? Né? Eu não estou sendo bom o suficiente, né? E isso termina esmagando a criatividade, né? Então isso não é bom, né? Então assim, ter a consciência de que o ser humano ele é imperfeito e de que a gente erra é muito libertador, sabe? Assim, é muito libertador quando você entende que fazer o correto tá ok, mas você não precisa se cobrar de ser perfeito, né? Que falar bobagem tá tudo bem, errar tá tudo bem. Tô aqui hoje com a voz rouca, né? Tô aqui enfrentando minha vulnerabilidade de estar aqui rouca, de estar meia doente, mas tá tudo certo, né? Só poder estar falando aqui tá tudo ótimo. Tô só um pouquinho Uhum. rouquinha, mas tá tudo tranquilo. Então é isso, sabe? Assim, o perfeccionismo ele não é bom por isso, porque ele aprisiona, ele traz ele faz a pessoa não relaxar. A pessoa fica buscando sempre fazer o seu melhor. Isso também, Carol, essa questão aí do perfeccionismo tem a ver também com o nosso ensino, sabe? Assim, é, com a cobrança do nosso ensino. O colégio que eu estudei minha vida toda aqui em Recife, ele tinha uma coisa assim que eu acho hoje, assim, hoje que eu tenho uma visão é, disso tudo, assim, uma visão melhor, mas ele tinha uma metodologia muito ruim no sentido de ele fazer ranking. Ranking, assim, saía escalonado, sabe? Quem era o primeiro da sala, por nota, todas as pessoas da sala tinham lá o ranking da pessoa. Né? Então tinha a última pessoa também. Não tinha só a primeira pessoa que era a que tinha tirado a melhor nota do colégio, né? Da sala. Ele fazia isso por sala. Então toda a prova, toda a avaliação que tinha, ele fazia esse ranking. Então isso estimula as pessoas a viverem numa competição, a viverem numa questão de ter que ser melhor do que o outro, né? Nessa cobrança que isso aprisiona, isso é muito ruim. E tem empresas que fazem muito isso, né? Que estimulam essa competição e acham até bom, né? Quando tem essa competição, porque as pessoas estão dando sempre o seu melhor, né? Não vejo nesse nível. Acho que as pessoas terminam ficando tensas e tendo que cumprir metas, às vezes que são até metas que não são alcançáveis, né? Outra coisa que você me perguntou foi o que da autoaceitação, não foi? Uhum. A autoaceitação é um outro conceito que a autora traz e que eu acho maravilhoso, porque quando eu me aceito com minhas imperfeições também, né? Quando eu me aceito sabendo das minhas qualidades, sabendo dos meus defeitos e podendo trabalhar essas características que eu não gosto, né? Quando eu consigo falar sobre essas características que eu acho que não são legais, eu consigo me aceitar e consigo me amar, né? E assim, a questão da aceitação, ela é extremamente importante, porque quando eu me aceito, eu me amo e eu me permito ser amada, Carol. Vê que coisa interessante. Porque muitas pessoas não se acham merecedoras de se sentir amada, acham que o amor não é para elas, ou que o amor é uma fantasia, ou que é uma criação, e que não cabe na vida delas, né? E assim, e cabe na vida de todo mundo. É tão bom a gente se amar, se sentir amada, né? Então, mas o primeiro passo é de dentro para fora, né? Então assim, e isso a terapia ajuda muito, né? Nesse conhecimento pessoal, nessa busca de se entender, nessa busca de perceber
quais são as características que ela tem que podem ser trabalhadas, as características que são bacanas, né? E faz com que, quando eu me aceito, eu não preciso mudar para o outro. Eu não preciso me encaixar, sabe? Que eu acho que isso é uma grande diferença. Quando a gente tenta se encaixar, a gente finge ser algo. A gente muda para poder ter aceitação. Porque, na verdade, todo mundo quer ser aceito, né? A gente quer ser reconhecido, a gente quer ser visto, a gente quer ter essa relação. Mas a primeira aceitação que tem que ser é nossa, né? É nossa. E aí o outro vai aceitar a gente do jeito que a gente é, imperfeito, né? Falho, né? E aí puxa até para um outro conceito, Carol, que ela falou no livro, que é viver com ousadia, né? Que assim, viver com ousadia, segundo a autora do livro, é viver pleno, né? É ser autêntico. E o que é ser autêntico? É ser eu mesma, né? Sem eu precisar estar me encaixando, sem eu precisar estar representando. Quando eu consigo ser eu mesma, eu fico confortável naquele papel, né? Eu fico bem, né? Eu fico tranquila. E foi por isso que eu queria ter conversado com você antes, né? Para que a gente ficasse aqui agora, como a gente está, nesse bate-papo, né? Tranquilo, né? E poder ter essa troca, né? Troca de informação, troca de conhecimento, né? E poder estar assim, como a gente está, né? Assim, de como a gente é. É verdade. Quando a gente estava falando sobre aceitação, aí você falou, nossa, Carol, eu tenho facilidade de dizer não. Aí eu disse, nossa, sabe, eu tenho facilidade imensa de dizer não. Eu sempre fui boazinha, legal com as pessoas, aquela pessoa que enturmava todo mundo. Então, assim, para mim dizer não era muito difícil. E aí você me deu uma dica maravilhosa que eu queria que você desse para todo mundo ouvir. Carol, assim, é uma arte realmente aprender a dizer não, né? Até por aquela coisa que a gente estava falando antes, né? Sobre esse perfeccionismo, tentar agradar todo mundo. Então, dizer não é desagradar algumas vezes, né? A outra pessoa. E eu aprendi, depois de algum tempo, que quando eu digo não ao outro, eu estou dizendo sim a mim mesma, né? Então, eu primeiro me escuto, né? Se alguém me pede alguma coisa que eu posso fazer e que é tranquilo para eu fazer e que não me atrapalha ou que não me impede de ser eu, tá tudo bem. Eu faço, não tem problema. Mas quando aquele algo que alguém me pede é algo que não é legal, ou que vai me fazer mal, ou que eu vou fazer só por fazer, eu preciso me escutar e eu preciso entender o que é que eu quero. Eu quero fazer aquilo naquele momento, ou aquilo não é legal naquele momento. Então, quando eu digo não para essa pessoa, eu estou dizendo sim para mim mesmo, né? Eu estou me escutando, eu estou me respeitando, que eu acho que é fundamental. É a gente se respeitar, acima de tudo, né? E é por isso que quando a gente se conhece, quando a gente tem esse conhecimento do que a gente... o que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é bom para mim e o que não é bom para mim, eu consigo com maior facilidade de chegar para uma outra pessoa e dizer para ela que não, né? E não com muita tranquilidade, assim, porque a gente pode dizer tudo para o outro, né? A gente pode dizer... A forma como é que a gente fala é que vai dar a entonação, né? Quando eu falo um não de forma educada para o outro e quando... Não preciso nem me justificar, né? Porque não é uma coisa errada eu dizer não. Mas eu posso dizer o porquê do não, né? E dizer para ela, não dá para mim fazer isso, não dá para fazer isso agora, eu não quero fazer isso agora. Mas quando eu falo de uma forma tranquila, quando eu falo de uma forma educada, a outra pessoa pode entender aquele meu não. E isso é limite, né? Isso é muito bom para as relações, colocar limite, né? Seja qualquer relação, né? Seja relação de mãe e filho, seja relação de trabalho, né? Seja relação profissional. É muito bom quando a gente coloca limite. Até aqui eu posso ir, aqui não, né? Até aqui eu compreendo. Passando disso, você, né? Você está entrando na minha área e é importante para as relações. Isso faz com que as relações sejam saudáveis quando a gente estabelece esse bom contato, né? Porque o contato
ele é formado também por esse distanciamento, né? Quando eu continuo sendo eu e você continua sendo você. E quando a gente se une, um pouco de mim vai para você e um pouco de você vem para mim, né? Mas eu não me perco em você e nem você se perde em mim. Então, assim, o não é limite e ele é muito bom de ser colocado nas relações. É saudável. Graças a essa sua dica, eu espero que todo mundo que esteja ouvindo, o sim para você é muito bom, realmente é libertador. E eu essa semana consegui praticar essa sua dica do sim para mim, né? E eu Certo? dei um não, que já estava há muito tempo me incomodando. E uma coisa que eu percebi com esse não, com esse evento, é que, como foi muito honesto, Hum, fez com que a nossa relação não se quebrasse. Ela, sim. pelo contrário, ela se fortalecesse porque a outra pessoa aceitou muito bem aquele não que eu falei, entende? Parece Uhum. tipo assim, que bom que ela também me respeita. Ainda bem que essa Isso. pessoa também respeita a Carol como ela é, sabe? E pra mim, eu pensei que ia ser um problema muito sério, né? E na verdade, não. Era um laço que estava se constituindo, né? Então foi muito boa essa sua dica. É muito importante, né, Carol, assim, quando a gente consegue se mostrar, e é exatamente sobre essas questões que eu estava trazendo antes, né, quando a gente consegue ser autêntico, quando a gente consegue ser a gente mesmo, né, então, quando você fala com verdade, quando você fala inteira, né, o outro te entende, o outro compreende aquilo que você está falando, né, e ele respeita, ele entende, né? E as relações ficam muito mais saudáveis quando isso acontece, né? Fica fluido, não fica algo engessado, não fica alguém tentando ser melhor do que alguém, né? Fica uma relação de troca. Verdade. Sabine, eu queria um último momento que você É. passasse um pouquinho o que você achou do livro, a sua percepção, assim, sobre o livro. Eu me lembro que eu disse, Sabine, eu vou te passar o roteiro do livro e os guias de leitura ativa para você, e você vai lendo. Aí, no primeiro momento, você fez, Carol, vou ver se eu consigo acabar esse livro em um mês. E você acabou em 2 semanas. Eu disse, nossa! É, a gente até fez, não, a gente vai adiar a live para tal dia e no final a gente acabou adiantando a live porque tinha muito conteúdo, muito bacana. Eu queria saber o que é que você achou desse livro, né? A sua percepção, não só profissional, pessoal também. Queria sua opinião. Eu achei muito bacana, Carol, como você falou, assim, me surpreendeu, né? Quando você me convidou inicialmente, ai meu Deus, como que eu vou dar conta, né? Eu trabalho até 8 horas da noite e final de semana para mim é muito, eu respeito muito o final de semana, assim, de poder ficar em casa com meu marido, assistindo filme, série, curtindo meus doguinhos. Eu não falei, né? Eu tenho 2 doguinhos, É, Fred e Bela. Né? Então, o final de semana assim, é muito. Eu preservo muito. Então, nossa, como é que eu vou conseguir dar conta do livro? Mas o livro é muito bom. Quem não lê o livro, eu recomendo que leia. É uma leitura muito fácil. Ela escreve de uma forma muito tranquila, né? Assim que você vai se empolgando com a leitura e rapidamente você consegue ler o livro todo. E uma coisa que eu achei muito legal no livro, Carol, é porque ele não é um livro de autoajuda. Né? Ele não é um livro que traz receita de como ser feliz ou de como 10 passos de como você superar suas vergonhas. Não, ela não dá nenhum passo. O que ela fala em vários momentos é busque fazer uma psicoterapia, procure um profissional qualificado para trabalhar os seus traumas, para trabalhar os seus medos, suas frustrações, para que você se liberte disso que lhe aprisiona, né? Dessa vergonha, desse medo, dessa insegurança e que você possa ser você mesma. Né? Então, não é um livro de autoajuda, ele não traz uma receita de bolo. Né? O livro vem falando sobre esses conceitos, né? Ela fala de uma forma muito legal, né? Assim, de que para a gente conseguir ser a gente mesmo, para a gente conseguir ser autêntico, a gente precisa se libertar dessa vergonha. E quando a gente se liberta dessa vergonha, a gente consegue ser quem a gente é. Né? A gente consegue ser a gente. Né? Então, assim, achei muito interessante o livro e super recomendo para quem não leu que possa ler. Mas, assim, acho que aqui tem muita gente que lê o livro, né? Porque tem do seu clube do livro, que, por sinal,
Seus passo a passos também são muito interessantes, né? O que você manda por semana, que você me mandou para ir acompanhando a leitura, porque faz com que a gente realmente compreenda o livro, né? E consiga colocar ele de uma forma que a gente entende o livro, não só simplesmente ler, né? Porque eu li em 2 semanas, mas não foi corrido, não foi às pressas, né? Foi uma leitura gostosa, foi acompanhando e foi de crescimento. Ai, Sabine, muito, muito obrigada pela participação. Eu vou gravar essa live. Eu espero que venham outras, muitas e muitas. Da Me gente, convido que estarei aqui. Adorei o nosso conversa papo. maravilhosa estar com você. Você sempre abre a minha cabeça muito para muita informação, para muitos conceitos, né? Então, eu espero que a gente esteja outros momentos juntas, tá bom? Muito Pronto. obrigada. Obrigada a você de ter participado, foi ótimo, né? Essa troca aqui. Você vai gravar, né, a live e depois eu também disponibilizo ela para quem quiser acompanhar ela lá no meu Instagram, que possa entrar lá e acompanhar, Tá ok. Então é viu? isso, gente. Para todo mundo que acompanha a gente até agora, muito obrigada. Vai ficar gravado, hein? Até a próxima, Sabine. Até a próxima. Beijo, Carol, até a próxima. Já já a gente se Beijo. encontra. Beijo, tchau.